Graça e paz, irmãos da Igreja Batista Boas Novas e seguidores das redes sociais. Hoje, 17 de junho de 2020, vamos celebrar ao Senhor nesse nosso culto do meio de semana. Estamos aqui unidos através do Espírito Santo para adorar ao nosso bom e amoroso Deus, ter comunhão com os irmãos, orar, interceder, ser edificados pela palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus. Ó Pai, nós queremos nessa noite dedicar esse tempo na Tua presença. Pedimos que o Senhor venha nos abençoar enquanto nos reunimos aqui junto com os irmãos através das redes sociais. Queremos pedir a Tua graça, a Tua bênção, a Tua direção, a Tua manifestação nos nossos corações e em nossas vidas. Ó Pai, nós queremos orar por todo aquele que está necessitado nesse momento, que está ligado à nossa igreja. O Senhor conhece cada membro, cada família, cada seguidor, que o Senhor possa entrar com providência, que o Senhor possa derramar do poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor possa derramar das bênçãos, ó Pai, sobre cada um daqueles que estão buscando ao Senhor, intercedendo, que estão necessitados e que precisam da Tua graça, do Teu favor, da manifestação do Teu amor. Ó Pai, abençoe esse tempo que vamos investir aqui, que possamos, ó Deus, cantar e louvar ao Teu santo nome e que possamos aprender da Tua palavra. Fala conosco, edifica o Teu povo e nós Te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor através de Jesus Cristo. Amém. Gostaria de fazer uma leitura bíblica no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34 a 35, e o capítulo 15, do 9 até o 12. O Evangelho de João é um evangelho que mostra os sinais, 7 milagres que Jesus fez para evidenciar que Ele era o grande Eu Sou, o grande Deus Todo-Poderoso, que se tornou homem, que se fez carne, que habitou entre os seres humanos e estava ali para mostrar o caminho para os céus. E aqui então no Evangelho de João, no capítulo 13, no texto onde ele estava celebrando a Páscoa, instituindo a ceia, ele dá um novo mandamento. Nós sabemos que no Velho Testamento, no livro de Êxodo, Deus deu os 10 mandamentos. E aqueles mandamentos procuravam enfatizar como o ser humano poderia estar andando em um caminho reto diante de Deus, que está relacionado aos 4 primeiros mandamentos, e também no caminho reto nos relacionamentos com os seres humanos, que está contido do 5º ao 10º mandamento. Mas aqui, dias antes dele morrer na cruz e depois ressuscitar, ele dá aqui um novo mandamento, que é o mandamento de amar os cristãos, de amar os irmãos e irmãs, de amar os discípulos de Cristo. E assim diz João capítulo 13, versículo 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Capítulo 15, versículo 9 a 12. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do Pai. E em seu amor permaneço.
tenho-lhe dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Esse mandamento incrível de Cristo, que devemos amar uns aos outros, amar aqueles que seguem a Cristo. E é claro que esse é um novo mandamento, que não revoga o resumo dos mandamentos de Deus, que Cristo falou em Mateus: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Então devemos manifestar a nossa vida cristã através do amor. O amor ao Deus Pai, o amor aos outros e o amor aos discípulos. E assim, nós só podemos cumprir os mandamentos de Deus através do fruto do Espírito Santo. O fruto do Espírito é o amor, que se manifesta em alegria, paz, amabilidade, bondade, paciência, fidelidade, mansidão e controle próprio. Gálatas 5:22. E assim então podemos, com o resultado do Espírito Santo em nossas vidas, podemos obedecer os mandamentos de Deus, que é baseado no amor. Vamos agora cantar 2 cânticos de adoração, de louvor, de ações de graças. E após estes cânticos, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, edifique as nossas vidas. Vamos então cantar e adorar ao nosso Deus. A paz, irmãos. Eu acredito que todos nós tenhamos motivos particulares e em comum de chegar aqui e adorar o Senhor mais uma vez. Com esse cântico de agora, nós diremos que Ele é exaltado, que você possa exaltar o Senhor na sua casa. E exaltado nos céus eu o louvarei. De fato, Ele é exaltado nos céus, Ele está sobre um trono de majestade, onde há seres celestiais aos pés dele, que o louvam dia e noite sem cessar. Deve ser a coisa mais linda, deve ser perfeito. E ao imaginar isso, meu coração se alegra e se emociona, porque o Senhor se inclina para a criação dele, para mim, para você, e Ele procura uma voz que Ele quer ouvir. A voz de adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. A palavra diz que Ele procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Camila, eu não sei se eu estou pronto, eu não sei se eu sei adorá-lo dessa forma. Então não tenha medo de pedir que Ele abra os olhos do teu coração, que Ele abra os olhos do teu entendimento, que Ele se achegue, porque Ele é o Senhor, a verdade dele vai reinar. Que você possa exaltá-lo, que Ele possa olhar para mim e para a tua casa essa noite e achar adoradores, achar a voz que Ele quer ouvir. Amém? Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvarei, Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade
Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Eu louvo também. Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Nós louvamos também. Ele é exaltado, o Rei é exaltado nos céus. Amém, Jesus. Seja exaltado. Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade está, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevalecer e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é.
Teu nome falível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável, como um trovão, impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem ao céu. Nós proclamamos, poderoso tu és, grandioso és, poderoso Amém. Boa noite, amados irmãos, a graça e a paz, tudo bem com vocês? Espero que estejam bem. Eu gostaria de compartilhar com você, nessa noite, um trecho das Escrituras Sagradas que se encontra em Mateus capítulo 18, dos versos 23 ao 35, onde nós falaremos um pouquinho acerca da parábola do credor incompassivo, não é? E o tema desta mensagem, meu irmão, é uma dívida por outra. Vale lembrar que esta passagem, ela tem um contexto de um diálogo entre Jesus e os discípulos de como se deve tratar um irmão culposo, né? Aquele que comete o pecado contra alguém, como isso deve ser tratado, como eles deveriam trabalhar essa situação. Então Jesus, a partir do verso 15 até o verso 20, ele fala um pouquinho sobre esse assunto, né? Eles perguntam, olha, como que eu devo proceder? E Jesus, será que eu tenho que perdoar 7 vezes? Né? E Jesus diz, não só 7, mas 70 vezes 7. E, então Pedro, no verso 21, 22, questiona Jesus dessa forma. E então Jesus, ele dá início aí a uma parábola, que nós vemos a partir do verso 23 até o verso 35, sobre esse credor, sobre esse homem que tinha uma dívida tão grande, mas tão grande, que não tinha como pagar, e a gente vê a misericórdia desse rei, não é? Desse homem sobre a vida deste súdito. E que nós entendemos, e lendo todo o contexto, vemos que é a ação de Deus sobre a vida do homem. A misericórdia de Deus sobre a vida do homem, a compaixão, o perdão de Deus sobre o homem pecador. Vale lembrar também que existe, irmãos, uma grande diferença entre compaixão e perdão. A compaixão, meu irmão e minha irmã, nada mais é do que um sentimento piedoso de simpatia, não é? De compadecer-se pela tragédia da vida pessoal de uma pessoa, né? Com um desejo muito forte, muito profundo de minorá-la, de diminuí-la, não é? De alguma forma minimizar esse sentimento. É uma participação espiritual na infelicidade alheia e que suscita, sim, um impulso altruísta de ternura por aquele que está sofrendo. Mas vale lembrar que esse sentimento de compaixão, não há uma dívida, não é? Nessa relação, nesse sentimento de piedade, de querer diminuir a aflição do meu próximo e da minha próxima, não há uma dívida, porque afinal de contas ele não fez nada para mim e eu não fiz nada para ele, né? Eu apenas observei e vi que ele padece e quero muito ajudá-lo. Já o perdão, que seria a remissão da pena de ofensa ou da dívida de alguém, não é? Uma desculpa, um indulto, quando você faz algo errado contra alguém, você age, mesmo que seja de forma impensada, né? Você pede desculpa, né? Pede um indulto para essa pessoa.
esse ato pelo qual uma pessoa ela é desobrigada de cumprir o que era seu dever de obrigação, não é? De agir corretamente de você, por quem competia exigi-lo, ou aquela pessoa que foi ofendida, né? Há uma dívida. Quando eu ajo mal com o meu irmão ou com minha irmã, alguém age mal comigo, não é? Eu piso no pé dela, há uma dívida aí do pedido de desculpa, de perdão, ou quando alguém de alguma forma é ofendido, há uma dívida de retratação, há uma dívida nessa relação diferente da compaixão. É isso que nós vamos ver um pouquinho, então, essa dívida, né? Nessas circunstâncias aqui dessa passagem, há uma dívida de perdão, né? O perdão de que o rei dá sobre o súdito, não é? E de que o súdito deveria dar também, fornecer o perdão ao seu súdito também. Então, na relação entre perdão e compaixão não há dívida para com o semelhante, e o perdão há uma dívida, tá bom? Então vamos ver o que diz o trecho das Escrituras Sagradas, capítulo 18, versos 23 ao 35, diz assim a palavra do Senhor. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxe-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com o que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Verso 26. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. E indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um o seu irmão. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nesta noite pedimos a iluminação, ó Deus, do Teu Santo Espírito, para que o Senhor possa falar ao meu coração e ao coração dos meus irmãos que nesse momento estão ouvindo esta mensagem. Que a Tua palavra não volte vazia, mas que ela possa frutificar, Senhor, no coração dos amados irmãos, e que eles possam, Senhor, gozar desses frutos maravilhosos. Sê conosco, Senhor, na explanação deste trecho das Escrituras Sagradas, que possamos, ó Pai, em nome de Jesus, sair daqui, ó Pai, alimentados por esta porção, que possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença, com o coração quebrantado, Senhor, e desejosos de ser chamados Teu Filho, de ser chamados filhos de Deus, por assim poder perdoar os nossos irmãos. Muito obrigado, Senhor, por este momento de reflexão em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós, indo lá para o verso 23, quando Jesus, no início dessa parábola, ele começa a dizer: olha, por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Primeira coisa que nós podemos observar aqui, meu irmão e minha irmã, é que essa dívida, essa conta, segundo a lei de Deus, parafraseando como eu disse no início, Jesus está comparando aí
esse rei com o próprio Deus e esses súditos, não é? Esse súdito, esse servo com nós, pecadores, com nós, homens falhos, necessitados do amor e do perdão de Deus. Então essa dívida, essa conta, não é? Segundo as leis de Deus, de alguma forma, meu irmão e minha irmã, essa conta ela precisa ser paga. Porque de acordo com Romanos capítulo 3, verso 19 também, todos pecaram contra Deus, todos estão destituídos da glória de Deus, pecamos contra a lei de Deus, e esse pecado, como nós já vimos anteriormente, vem desde lá de Adão. Todo homem estava morto em delito e pecado, não há quem entenda, não há quem compreenda, quem agrade a Deus. O homem morto no delito e pecado não pode agradar a Deus. Ele está afastado, alheio às coisas de Deus. Estávamos em trevas. E então, no pecado, transgressores da lei de Deus, há uma conta, uma dívida para ser paga, e a palavra de Deus diz que essa dívida deve ser paga com sangue. E o verso 23 diz que então esse rei, não é? Esse rei, ele resolve ajustar as contas com os seus servos. E no verso 24 ele diz, passando a fazê-lo, então ele decidiu tomar conta de todas as suas, né, todos aqueles que devem para ele, receber de todas essas pessoas, passou a chamar um certo homem que devia 10.000 talentos. Vale lembrar também, irmão e irmã, que um talento, ele equivalia a mais ou menos 6.000 denários. Ganhava-se, irmão e irmã, um denário por dia e 6 denários por semana. O denário era um dia trabalhado. Se nós fizermos uma conta breve aqui, o homem devia 10.000 talentos. Um denário, um dia trabalhado. 6 denários, uma semana trabalhada. Não é por um operário, por uma pessoa comum. Um operário comum, ele precisaria aproximadamente de 1.000 semanas para ganhar um talento só. 1.000 semanas trabalhadas para ganhar um talento. E esse homem devia 10.000 talentos. Ele nunca poderia pagar essa dívida. Esse homem que ganhava provavelmente um denário, não é? Se ele provavelmente aí, como diz o texto, ele talvez tenha um cargo porque ele tinha conservos, ganharia um pouco mais, mas provavelmente é uma conta que nunca fecharia. O homem passaria toda a vida e não conseguiria juntar provavelmente nem 1/3 deste valor, uma conta impagável. Esse homem deveria 10.000 talentos. Meu irmão, minha irmã, a nossa conta para com Deus é impagável. Como eu já disse, segundo a lei de Deus estávamos mortos, porque nós pecamos à semelhança de Adão ali no jardim do Éden, representando toda a raça humana. O pecado entra por Adão e assim chega a nós e aos nossos filhos. E havia uma conta. E essa conta não fecha, porque ela tem que ser saldada. E nós, meus irmãos, não podemos saldar esta conta. Não temos condições para pagar a nossa dívida. Olha o verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Irmãos, nós bem sabemos que naquela época compra e venda de escravos era normal. Quando havia uma dívida, isso está lá em Êxodo 22, Êxodo 25, 2 Reis, capítulo 4, Neemias 5, Isaías 50. Era comum a venda de escravos, não é? Para saldar dívidas. Mas não foi isso que Deus fez,
para com o povo de Israel e para conosco. Não tínhamos, como eu disse, condições. O homem como pecador não tem condições de pagar essa tão grande dívida para com Deus, para com a lei de Deus. Olha só o verso 26. Então o servo, depois de ter essa dívida, feito um balanço, olha, você me deve tanto. E ele sabia que não poderia pagar, ele sabia que não teria condição nenhuma de satisfazer, as cláusulas desse contrato e pagar essa dívida. Ele se prostra com reverência e roga para esse Senhor: sê paciente comigo e tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Olha só, meu irmão, minha irmã, uma dívida impagável, 10.000 talentos. Jamais esse homem poderia alcançar esse valor. E Jesus justamente já coloca esse valor para que possamos compreender a profundidade do problema que nós estávamos, a profundidade do perdão e do amor que Deus realizou através do sacrifício de Jesus. Nenhum de nós poderíamos pagar essa dívida. E além de não poder pagar as nossas, também não poderíamos pagar de ninguém. Porque Romanos 3,20 também diz: por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Como eu disse anteriormente, semana passada, a lei não tem o poder para salvar, apenas de mostrar o erro, apenas de mostrar a falha humana, a falha do homem. E carne nenhuma será justificada diante de Deus pelas obras da lei, apenas pela fé. Efésios 2,8. Não há como pagar essa dívida. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo encontrou dos seus conservos que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Irmão, irmã, Deus, por um ato de misericórdia, de graça e de amor, Ele perdoa a dívida do homem. Ele envia Jesus Cristo na cruz para comprar o homem por um alto preço, preço de sangue, perdoando-lhe os pecados e atribuindo a Jesus todos os pecados da raça humana, ao ponto do próprio Deus, diz a Escritura Sagrada, virar as costas para Jesus. Porque Deus não compactua com o pecado, e o pecado de toda a raça humana está sobre o Mestre. Um ato de misericórdia. Nós não merecíamos, porque estávamos mortos em delitos e pecados, culpados diante da lei de Deus. Mas Ele, por um ato de amor, de graça, de misericórdia, de perdão, de compaixão, Deus envia Jesus Cristo para morrer pelo pecado da raça humana, e esse homem que estava separado de Deus voltar a se relacionar com Ele. Esse Deus tem misericórdia com relação aos pecados dos homens, não é? E a grande dúvida aqui dos discípulos: Senhor, quantas vezes devemos perdoar? Apenas 7, Senhor. Essa é a grande dúvida. Apenas 7. Mas Jesus tenta mostrar um pouco mais a fundo para os discípulos, principalmente para o discípulo Pedro. Olha, Pedro, a situação não é tão simples. A sua dívida era maior. A sua dívida era bem mais alta. E vocês já receberam o perdão. Perdoe se necessário 1, 2, 3, 10, 20, não apenas 7. E quando Jesus fala 70 vezes 7, Jesus está querendo mostrar para ele: olha, Pedro,
não é apenas na questão da quantidade, Pedro, mas é a disposição do seu coração de estar aberto, pronto para perdoar quantas vezes for necessário, porque afinal de contas o seu perdão, Pedro, não pode ser calculado. A misericórdia de Deus foi muito grande. E assim é com nós, meu irmão, minha irmã. Deus teve misericórdia. Você já pensou se fosse colocado numa balança tudo aquilo que você já fez de errado? Ah, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, nunca fiz mal para ninguém. E se isso ainda fosse verdade, meu irmão e minha irmã, homem nenhum poderia se salvar e não pode se salvar porque está afastado de Deus, encerrado no pecado. E esse servo, vendo o tamanho da sua dívida, não podendo pagar, ele se prostra diante do Senhor com o coração ali, aos pés do rei. Senhor, me dá mais tempo, sê paciente comigo e tudo eu te pagarei. E o senhor daquele servo se compadece, encerra a dívida, não dá mais tempo, porque ele sabe que não poderia pagar. Ele encerra a dívida ali. E então ele sai. E logo em seguida ele encontra um homem que devia 100 denários. Com 100 dias de trabalho, ele poderia saldar essa dívida. Ele encontra um conservo dele. E então ele, num ato estúpido e de grosseria, de estupidez, agarra no pescoço desse conservo e diz: paga o que você me deve. Ele tinha acabado de receber um ato de graça, de misericórdia e compaixão. E aquele servo, aquele conservo, não é? Que estava na mesma situação que este servo estava, ele também age da mesma forma: me perdoa. Tenha paciência comigo que tudo te pagarei. Aquele servo, meu irmão e minha irmã, que experimentou com tamanha compaixão e graça da parte do rei, ele não retribui o outro aquilo que ele havia recebido. Ele não entrega ao outro aquilo que de forma graciosa ele também recebeu, que foi o perdão da sua dívida. Então, na esfera da graça de Deus, irmão e irmã, por meio de Cristo Jesus, um cristão, um homem que recebeu o perdão e a misericórdia de Deus, um homem e uma mulher que foi perdoado por Jesus Cristo, deve estar pronto, sempre disposto a revelar um espírito de perdão e compaixão para com as demais pessoas. Aquele que foi perdoado um dia por Cristo de uma dívida tão alta, tão profunda, impagável, incomensurável, deve estar sim sempre pronto, sempre propício a perdoar, sempre disposto a perdoar todo aquele o qual for necessário perdoar. Todo aquele que um dia te ofendeu. Olha o verso 29. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Olha só, esse homem provavelmente tinha alguma posição, né, talvez aí de um gestor ou um governador, alguma coisa do tipo. Falou: não, eu quero meus 100 denários. E mandou com que esse homem fosse encerrado atrás das grades. Ele não exerceu a misericórdia e o perdão e a compaixão que ele recebeu. E muitas vezes, meus irmãos, nos pegamos cometendo o mesmo erro. Independente do grau, da profundidade do machucado que você recebeu um dia. Independente, meu irmão, se esse machucado, essa situação foi tão profunda. Aquele servo, ele experimentou tanta compaixão
e tanta graça que não foi capaz de retribuí-la. Irmão e irmã, como eu já disse anteriormente, nossa dívida era impagável. Precisamos hoje, na esfera da graça de Deus, ter a capacitação do Espírito Santo e as condições de estarmos prontos e dispostos a perdoar e revelar esse espírito de perdão e compaixão para com as demais pessoas. E o texto diz, no verso 30, ele entretanto não quis, antes indo-se, lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor chamou e lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Olha só, esse homem então talvez tinha uma condição, talvez como um gerente ou um governador, não aceita a súplica do seu conservo, que agiu da mesma forma que ele agiu diante do rei, manda o encerrá-lo na prisão, que vendesse tudo que ele tem até que ele saudasse a dívida. Os seus colegas não acharam justo, porque isso não é justo. Aos olhos de qualquer ser humano, isso não é justo. E então o rei, sabendo disso pelos próprios colegas desse servo, manda novamente chamar este homem. E ele diz para ele: olha, servo mau, homem maldoso, de coração ruim, de coração mau, homem que recebeu o perdão e que teria por obrigação perdoar aquela dívida. Verso 33, não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci? Olha só, início do verso 33, não devias tu, devias de dívida, de dever, não devias tu, em outras palavras, não era a sua obrigação perdoar, assim como eu fiz com você? Olha o que o texto está dizendo para nós, meus irmãos. Olha, meu irmão e minha irmã, eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, qual a profundidade, né, do machucado que você passou. Você pode também dizer: olha, pastor, o senhor não tem ideia do que eu passei, o senhor não tem ideia do que fizeram comigo, do que o meu parente, meu amigo, ou no meu trabalho, até na própria igreja, o que fizeram comigo. O senhor não sabe a traição que eu sofri. Amado irmão, amada irmã, o texto diz: não é a tua obrigação ainda assim fazer como eu fiz com você? Não é a nossa obrigação fazer a semelhança do que Jesus fez conosco? Em Mateus 6, né, capítulo 6, verso 9 ao 13, quando Jesus ali no Sermão do Monte dá um exemplo de como orar, não sei se vocês se lembram, verso 12, ele diz assim, no seu exemplo de oração: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Muito conhecido como oração do Pai Nosso. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que temos perdoado os nossos devedores? Irmãos, essa é uma verdade do reino dos céus. Olha só. E essa obrigação, meu irmão e minha irmã, que temos sim para com o nosso próximo, de externar e de devolver, de dar aquilo que recebemos do Mestre, que é o perdão, a compaixão. A partir do momento que fomos perdoados por Jesus Cristo, por Deus, através do sacrifício de Jesus,
nós passamos a adquirir, mediante esta graça maravilhosa, uma outra dívida agora. Trocamos uma dívida por outra. A sua dívida e a minha dívida passou a ser agora a dívida de perdoar e se compadecer. Eu tenho uma dívida agora para com o meu Deus, de compadecer do meu próximo e de perdoar o meu próximo. A sua dívida para com a lei, porque, como eu disse, estávamos mortos em delitos e pecados, né? Passivos de condenação diante da lei de Deus. Essa condenação agora foi paga, foi anulada, mas temos sim agora uma outra dívida, a de retribuir o perdão e a compaixão para com o nosso semelhante, independente da situação que estejamos vivendo, independente da profundidade do machucado, independente de quem for a pessoa, precisamos estar aptos e prontos para externar, para poder compartilhar o perdão que um dia compartilhamos. E este assunto, meu irmão e minha irmã, ele é tão sério que até mesmo as nossas ofertas a Deus, no âmbito financeiro ali, ou também da nossa adoração a Deus, no âmbito do culto a Deus, propriamente dito, Deus ele não aceita esta adoração ou esta oferta quando há uma dívida. Quando nós temos uma dívida para com o homem, de externar perdão, de externar compaixão. Olha o que o texto diz em Mateus 5, versos 23 e 24. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então, voltando, faz a tua oferta. Olha como isso é sério. Se há uma dívida para com o teu irmão, de perdão, de compaixão, de acertar os ponteiros, né? O laço, o vínculo que estava quebrado, né? Precisa ser reatado. Porque senão, irmão, se não perdoarmos aqueles a qual nos ofenderam, o texto diz que o Senhor não perdoará as nossas dívidas também. Por isso, o rei chama aquele homem de homem mau. O texto de Mateus 5 diz, deixa a tua oferta de lado, não deixa de dar a tua oferta, não deixe de ofertar na casa do Senhor, nem de adorar ao Senhor. Deixa sua oferta sobre o altar, vai lá e refaz os laços com o seu primo, com o seu amigo, com o seu filho, seu pai, com aquele ao qual você tinha um vínculo. Reconcilia-te com o teu irmão, com o irmão da tua igreja. Depois volta e entrega a tua oferta. Verso 34, irmão e minha irmã, diz que esse senhor, ele se indigna. E ele então pega esse homem que não soube retribuir um dia o favor e a misericórdia, a compaixão e perdão que ele recebeu. E ele é lançado então aos verdugos. O senhor dele entregou ele aos verdugos até que ele pagasse toda a dívida. Quer dizer, ouvindo isso, então o rei, essa situação toda daquelas pessoas que foram até o rei e contaram para o rei o que aconteceu, o rei, com uma justa indignação, então revoga aquilo que ele tinha, aquela ordem que ele tinha dado no verso 25. Não é? Olha, não precisa ser pago, está tudo certo. Ele revoga e manda agora executá-lo. Esse homem, então, agora vai ter que pagar toda a dívida. E além dele ter que pagar toda essa dívida, ele seria entregue aos verdugos,
que eram espécie de oficiais aí designados pelos tribunais para torturar o homem, qualquer homem que comete crimes bárbaros, crimes brutais, né? Crimes severos nós chamamos de crimes hediondos. Além dele ter que saldar toda a dívida, agora seria entregue aos atormentadores. Porque ele não tinha como pagar a dívida. E assim também, verso 35, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Irmão, irmã, a pessoa que não perdoa, ela sim está destinada ao castigo eterno, como retribuição de justiça de Deus. Porque Deus, ele, além de ele ser amor, ele também é justiça. E o amor de Deus e a justiça de Deus não se sobrepõem uma à outra. Elas não se degladeiam, elas não entram em conflito. Deus, ele é justo no mesmo grau que ele é amoroso. Por isso, meu irmão e minha irmã, da mesma forma que um dia fomos perdoados por Jesus Cristo, precisamos buscar de Deus, do Espírito Santo, a força necessária para olhar nos olhos daqueles que nos ofenderam e dizer: eu te perdoo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Restabeleça, meus irmãos, os vínculos que foram desfeitos por orgulho, por soberba, por alguma situação que talvez não foi premeditada, ou até que mesmo foi, mas você como cristão, como recebedor do perdão de Jesus Cristo, precisa sim estar apto, estar propício para aquele o qual veio a buscar de você a razão da fé e a razão do perdão. Porque diz o texto, verso 35, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo do seu coração não perdoar o seu irmão. Então, irmão, nós vimos, irmãos e irmãs, alguns ensinos do reino dos céus, algumas verdades. Então, a lição aqui desta parábola, meu irmão e minha irmã, é que aqueles que se recusam a demonstrar compaixão receberão o castigo eterno. Os cristãos salvos pela graça e perdão de Jesus Cristo, eles devem estar motivados por esta gratidão em perdoar o próximo. Porque fomos perdoados por Deus e por Jesus de uma dívida que nós nunca poderíamos pagar, impagáveis, inatingíveis. Em contraste com as dívidas e faltas que nós, ao longo da nossa vida, contraímos, não é? Nas relações, sofremos nas relações humanas. O pecador perdoado, ele deve sim desejar perdoar a qualquer um que o tenha ofendido, que tenha pecado contra ele, devendo fazer de tudo que estiver ao seu alcance para realizar uma plena reconciliação, para refazer os laços. Esses dias, irmãos, eu assisti com o meu filho um filme chamado Valente. É um filme de animação infantil, mas aquele filme tem uma verdade. Apesar de ter umas coisinhas bem malucas, tem uma verdade. E a verdade daquele filme é do laço que havia entre a família e que foi rompido por orgulho das partes. E que tudo voltaria ao normal se aquele vínculo fosse novamente selado e refeito. Então todos nós, irmãos, somos devedores de Deus. Porque Romanos 3:23 diz: e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Tínhamos uma dívida para com o Senhor, para com a sua lei. Estávamos mortos, destituídos da glória de Deus. As leis do Senhor, né, que
tem a função de mostrar o erro, apontou o nosso pecado e disse, olha, a sua dívida está aqui e ela é necessário que você morra. E nenhum de nós podíamos ou podemos pagar essa dívida. Nem a nossa, nem a de mais ninguém. Efésios 2,8 diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Somente pela fé em Jesus Cristo, o homem pode, então, essa dívida pode então ser paga. Apenas com o sacrifício vicário substitutivo, expiatório de Cristo, a dívida para com a lei de Deus e para com Deus, a ira de Deus pode ser abrandada. E nós, num ato de amor e de bondade, recebemos esse perdão dessa conta tão alta. Nenhum de nós poderíamos pagar, nem a nós e nem a de mais ninguém. E essa dívida, meu irmão e minha irmã, essa conta, segundo a lei de Deus, ela precisa sim ser paga. Por isso que o rei prestou conta dessas dívidas. Ela será paga, meu irmão. Haverá um momento em que todos nós nos encontraremos com o Senhor, no grande trono branco. E então todas as dívidas serão expostas. Ou antes, se o Senhor chamar, não é, individualmente, aí é que vai começar a prestação de contas. Mas, como eu já disse, por meio do sacrifício expiatório de Cristo, essa conta foi paga em favor de todos que creem nele. Romanos 3,24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, fomos justificados de forma gratuita, pela graça de Jesus Cristo. Não precisamos pagar nada por isso. E os homens só podem ter a certeza, meu irmão e minha irmã, que suas dívidas estão canceladas se eles mesmos cancelarem as dívidas daqueles que estão endividados em relação a eles. E só podem experimentar também a certeza do perdão se estiverem dispostos a perdoarem os pecados que foram cometidos contra eles. Efésios 4:32 nos ensina que antes sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Só poderemos ter certeza de que a nossa dívida foi cancelada se nós também cancelarmos as nossas dívidas dos nossos irmãos para conosco. E teremos certeza do perdão de Deus se de fato perdoarmos aqueles que cometeram falta contra nós. Porque se não perdoarmos, se no nosso coração não estiver disposto a entregar o perdão, certamente o que nos aguarda é uma eternidade sem Deus. Mateus 18, os versos 34 e 35. Por isso, a pergunta é, pastor, quem deve dar o primeiro passo? Mas não foi eu, Senhor, que ofendi, eu fui o ofendido. Mateus 5, 23 e 24, Jesus lhe fala, né? De deixar a oferta no altar e acertar com teu irmão. O texto diz, reconcilia-te primeiro. Pega a sua oferta, deixa de lado e reconcilia-te primeiro com teu irmão. O primeiro passo deve ser de ambos. Não devo esperar o meu irmão ou a minha irmã, o meu parente, o meu amigo, seja quem for, chegar primeiro para mim ir. Não. Eu vou, se eu encontrá-lo no caminho, melhor ainda. Mas deve partir de ambos, deve partir de mim e de você. Reconcilia-te primeiro, diz o texto de Mateus, capítulo 5, versos 23 e 24.
Por isso, amado irmão, nós trocamos uma dívida por outra. Recebemos o perdão e agora devemos o perdão a quem também assim pecar contra nós. Por isso, meu irmão, eu quero te desafiar nesta noite a meditar nesta palavra. Permita com que o Espírito Santo fale ao seu coração. Reveja as suas relações, os vínculos que um dia foram quebrados há 5, 10, 15, 20 anos. Faça sua parte. Entregue o perdão que um dia você recebeu, valendo lembrar que a sua dívida era profundamente e inteiramente mais alta do que qualquer dívida que alguém possa ter comigo, com você. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar diante de Ti a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e que o Senhor nos ajude, Senhor, a liberar perdão. Que o Senhor nos ajude, Senhor Deus, a reatar os laços e os vínculos perdidos um dia. Para, Senhor Deus, que possamos viver a Sua boa, perfeita e agradável vontade. Para que possamos ser chamados Teus filhos e para que possamos, Senhor Deus, um dia estar contigo na eternidade. Senhor, a Tua palavra nos ensina que só pode dar quem um dia recebeu. E, Pai, recebemos a Tua graça e o Teu perdão. Por isso, Senhor, nos ajuda nos momentos mais difíceis a dar o perdão que um dia recebemos. Muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é viva e eficaz, em nome de Jesus. Deus abençoe você, meu irmão e minha irmã, que essa palavra possa ficar na tábua do teu coração. Louvamos a Deus por essa palavra que edifica as nossas vidas. O Senhor nos diz em Mateus 4,4 que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E assim podemos, nessa noite, nos alimentarmos desse alimento espiritual. Que assim nossas vidas espirituais tenham sido revigoradas e possamos, dessa maneira, fortalecidos pelo Senhor e pela Sua palavra, termos vitórias durante o nosso dia a dia. Vamos orar, entregando esse tempo que investimos na presença de Deus e pedindo a bênção dEle sobre as nossas vidas. Ó Deus, nós Te louvamos por esse culto de oração, de estudo da Tua palavra. Queremos, ó Pai, pedir que o Senhor, pelo Teu Espírito Santo, aplique em nossas vidas esta palavra, que sejamos praticantes da palavra, que durante o nosso dia a dia dessa semana, que possamos lembrar, pensar e que possamos obedecer a palavra do Senhor. Ó Deus, visite cada membro da nossa igreja, derramando da Tua graça, da Tua bênção e do Teu poder. Ajuda-nos, ó Pai, a andarmos na Tua presença, de vitória em vitórias, para a glória do Senhor, e é no nome do Senhor que oramos agradecidos. Que Deus te abençoe, te dê uma semana abençoadíssima na presença do nosso Deus. E assim nos despedimos na graça e na paz do Senhor.